22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Bem-vindas e bem-vindos ao ciclo Modernismo 22 mais 100. Uma ideia da Secretaria Municipal de Cultura em realizar uma curadoria aberta, na qual 100 personalidades da cidade de São Paulo envolvidas no movimento cultural irão aqui contribuir com seus pensamentos, suas ideias, para que a gente possa ter uma grande reflexão e a construção dos festejos da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, a gente tem o centenário no ano que vem. E esse centenário será celebrado mais do que como uma efeméride, mas como a ideia de uma colocação da valorização da cultura para a sociedade, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o país inteiro. E por estarmos na internet, a gente tem condição de alcance no mundo inteiro. Eu acho que o modernismo tem uma simbologia paulistana muito forte, mas, como diria o Mário de Andrade, é uma realização do Brasil. A gente se sente o Brasil realizado, e neste momento que a gente sofreu muitos ataques, a cultura foi muito criminalizada, nesse momento de crise, de pandemia, em que a cultura se mostra tão necessária, ao mesmo tempo tão atingida, a gente tem muito assunto para falar. Eu queria apresentar os nossos participantes de hoje, a Ana Maria Kiefer, pesquisadora, criadora e intérprete de música antiga, moderna e contemporânea. Muito obrigado, Ana Maria. Nós temos aqui o Chapinha da Vela, nosso sambista, fundador da comunidade do Samba da Vela e idealizador do movimento paulistano das comunidades do samba. Nós temos aqui também o Evandro Fiotti, empresário, cantor, compositor, sócio do Laboratório Fantasma, e também o Pedro Meira, que é professor de literatura brasileira, hoje na Universidade de Princeton, é autor de um importante livro que tem ligação com o modernismo, que é o Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda, a correspondência, entre outros, né, que trata sobre a relação dos dois. A gente tem nessa apresentação e na exposição de ideias deles esse sentido de curadoria aberta e, sobretudo, discutindo 3 importantes eixos. Um deles é o eixo das linguagens, aquele eixo em que se tratam das artes, das manifestações estéticas propriamente ditas, né? A gente tem um outro eixo, que é da história e da pesquisa, e, por fim, um eixo muito importante para a Secretaria Municipal de Cultura, que é o eixo dos territórios. A gente enxerga, com a licença poética de uma expressão novos, modernistas, aquilo que está nas periferias e nas bordas, que tem sido a expressão de maior ruptura e transgressão, equivalente a uma transgressão que aqueles modernistas fizeram, ainda que ligados à elite cafeicultora, ainda que ligado à transformação social daquele momento em 22, no início do século passado, e de que maneira isso se dá hoje em dia, quais são essas expressões multiculturais da cidade que representam um pouco esse espírito. Então, a gente vai poder ter um diálogo aqui muito bom nesse ciclo, esse título, Modernismo 22 mais 100, que busca sintetizar a ideia do centenário, né? A Semana de Arte Moderna, que nasceu num ano de um centenário, que era o centenário da independência, e tinha esse pretexto, e a gente aqui também está falando de independência, diante de uma dificuldade, desafio da cultura e das artes, e do pensamento, e da ciência, que têm sido atacados e criminalizados pelo governo federal e que atualmente sofrem também com o impacto da pandemia da Covid-19. Então, a gente tem realmente um cenário bastante complexo para o setor cultural, em que a gente tem muita esperança na construção do que vai acontecer em 22, porque ele soma a comemoração desse centenário da Semana de Arte Moderna com a esperança de uma retomada dos eventos culturais de caráter presencial, não somente pela internet,
utilizando essa experiência da internet que a pandemia nos deu, uma conexão maior para além da cidade de São Paulo, para um diálogo muito forte sobre os significados históricos do modernismo, que não se resumem naquela semana, que influenciam diversas outras manifestações estéticas ao longo da história, seja o tropicalismo, seja o movimento antropofágico que dele deriva, sejam movimentos que, inclusive, foram retrógrados, como o movimento pau-brasil, que deu inspiração a pensamentos políticos de direita, seja a avaliação daquilo que influiu na Bossa Nova, no Lira Paulistana aqui em São Paulo, no movimento hip-hop nos anos 70 e 80, e tudo que ele gerou para essa cidade e para a arte, para a cultura no país, na presença do samba, da cultura popular, da maneira como ele avança, nas relações da música erudita a partir da experiência de Villa-Lobos, de como a presença dele na Semana de Arte Moderna trouxe uma experiência que era das artes plásticas e da literatura, de uma brasilidade a formatos europeus, e como isso tudo ganhou uma dimensão muito importante e significativa, que não se restringe à Semana de 22, que tem um percurso histórico importante, e que agora a gente vai avaliar e colocar num grande caldeirão, um caldeirão que é crítico também. Ele não é um caldeirão só de aceitação e celebração. Sobretudo, ele representa um espírito que São Paulo pode ter, que seja menos bandeirante e mais modernista, que a gente saia dessa ideia militarista que às vezes é colocada na própria ideia de um bicentenário da independência, para uma ideia de independência real, de uma independência de brasilidade, mas também de deglutição antropofágica desse sentido da expressão e das expressões de caráter, às vezes, eurocentrados e que podem ter muitas outras influências valorizadas. Eu queria muito agradecer aos nossos convidados. Eu vou seguir uma ordem aqui, começar pela professora Ana Maria Kiefer, que vai fazer a sua fala inicial, e depois eu vou convidando os outros participantes, interagindo com eles e fazendo as devidas colocações para essa interação. Então, muito obrigado, professora Ana Maria Kiefer, seja bem-vinda, a palavra é sua. Eu que agradeço a você, à Secretaria Municipal da Cultura, ao Alex Youssef, e eu vou trazer aqui algumas considerações e propostas que eu espero possam contribuir com alguma coisa. Eu gostaria de analisar, digamos, brevemente, a questão de que as obras musicais que foram apresentadas na semana de 22 e a música que vem sendo produzida hoje, nós verificamos, a grosso modo, que as grandes mudanças ocorridas nas obras da chamada música de concerto passaram de início pela desconstrução tonal e de texto, depois pela criação de novas grafias, pela introdução da música eletrônica e eletroacústica, que, mescladas às outras expressões artísticas, originaram as criações multidisciplinares, as multimídias, as intermídias e as transmídias. Todas essas formas de conceber, grafar e escutar música não foram substituindo umas às outras à medida que apareceram. Pelo contrário, elas foram se somando, auxiliadas, em muitos casos, pelas tecnologias digitais. Além disso, caíram as fronteiras entre música popular e erudita, entre música escrita e música improvisada, e, ultimamente, entre obras em tempo real e em tempo diferido, presenciais ou à distância, chamadas obras mediatizadas, ou à distância, chamadas obras mediatizadas. Como exemplos, eu cito algumas obras que possam mostrar essas tendências. Eu dividi isso em blocos. O primeiro dele chama-se Caminho da Voz, e dentro das obras que empregaram em sua criação a desconstrução do texto, eu cito o trabalho de música fonética desenvolvida pelo Estúdio de Pesquisas de Bruxelas, no qual participei como pesquisadora e co-criadora durante mais de 20 anos, ao lado do seu diretor, Léo Cooper, em busca de uma linguagem vocal que fosse ao mesmo tempo abstrata e afetiva e que servisse de matéria-prima para a posterior elaboração eletroacústica. Esse trabalho originou uma série de obras a partir de temas do Brasil, porque eu só aceitei fazer esse tema no momento que eu falasse de Brasil, e que incluiu novas técnicas vocais, respiratórias, grafismos vocais, gestos sonoros, criação em tempo real ou improvisação, incluindo combinações sonoras resultantes da livre associação,
com insetos, pássaros, bichos do mato, fundo do mar, árvores e pedras. Em uma dessas obras, As Rezas Populares do Brasil, na qual tivemos a colaboração do baixo brasileiro Eduardo Jânio Mujad, os materiais de base são constituídos por rezas tradicionais brasileiras, trechos de música fonética associados a linhas vocais compostas especialmente, sons eletrônicos e criações em tempo real, que se acrescentam quando a obra é executada ao vivo. Ao conjunto de todas as peças, intitulado Caminhos da Voz, foram incorporadas imagens em movimento criadas por Alessandra Galasso, Eduardo Campos e Chico Escher, a partir da imagem ao computador das vozes dos cantores. Eu mandei os links dessas obras todas à parte, para que elas possam ser eventualmente inseridas, caso, enfim, a minha fala for aproveitada. O segundo módulo, que eu chamei de telectrópera, mostra que as vanguardas históricas da segunda metade do século XX abriram trincheiras que possibilitaram o surgimento de caminhos transversais para os compositores da nova música surgida a partir de então. Alguns compositores começaram a cruzar as fronteiras da composição musical e passaram a trabalhar na interface entre as artes. Segundo o compositor paulista Vanderlei Lucentini, o trabalho do compositor deve inventar sistemas que transformam, desenvolvem e fazem variações de um determinado conjunto de material audiovisual, não somente o sonoro. A manipulação de várias fontes artísticas levou Vanderlei a inventar seu sistema próprio de performance. Alguns materiais utilizados por ele incluem composição, ensaio, filmagem e edição. Esses trabalhos de síntese retornam alguns procedimentos estéticos de outros trabalhos multimídia anteriormente desenvolvidos e direcionados à internet. Dentro dessa postura, procura novos rumos para o audiovisual contemporâneo, criando trabalhos que podem ser rotulados como performance audiovisual, música visível, música visual, composição e concerto multimídia, mais recentemente, ópera digital e pós-ópera. Recentemente, utiliza sua própria nomenclatura telectrópera, uma forma de ópera eletrônica em ambientes telemáticos. Aí também eu mandei os links. O terceiro bloco se chama Fizemos um Outro 22. Eu queria, enfim, dizer que nos grandes festivais de música contemporânea que tenho participado, e mesmo, enfim, bienais e quadrenais de artes em geral, apesar de se falar de contemporaneidade, nele existe sempre um núcleo histórico. Eu penso que seria importante que na comemoração do centenário da Semana de 22 houvesse alguma ação que pudesse mostrar o contexto histórico e as manifestações artísticas na cidade contemporâneas à semana, principalmente aquelas que, embora ligadas às estéticas do modernismo, são pouco lembradas hoje e, em alguns casos, inéditas. O museólogo e curador da arte, Antônio Carlos Abdala, desenvolve uma pesquisa que enfoca uma exposição de arte que se deu no Palácio das Indústrias, na mesma época da semana, e que reuniu os modernistas operários, pintores de domingo, que se tornaram personalidades importantes do modernismo. Nas palavras de um deles, a Semana de 22 foi feita pela turma que tinha dinheiro. Nós, os pintores de arrabalde, não pudemos participar. Ficamos de fora. Organizamos e fizemos, porém, um salão que foi a maneira que encontramos para participar da renovação artística de então e a qual muitos de nós permanecemos fiéis. Fizemos um outro 22. Do mesmo modo, tenho desenvolvido pesquisas na área da música, estudando compositores eruditos e populares que, embora em São Paulo, não foram contemplados na semana, embora estivessem alinhados com as novas estéticas do período. O resultado dessas duas pesquisas poderá ser apresentado em conjunto, separadamente, presencial ou virtualmente, ou ainda de forma mista. O último bloco é a Rádio Documenta 14, um exemplo que mescla o antigo e o novo,
que aponta para novas tendências e que poderia ser interessante num projeto que celebra a Semana de 22, foi um projeto montado na Documenta de Kassel, sob curadoria de Janete El Auli. Trata-se da Rádio Documenta 14, Arquivo Brasil Arte Sonora, que apresentou uma série de programas que incluíram música, documentários, entrevistas, podcasts e peças radiofônicas, entre as quais Bel Nacional, que foi concebido por mim, realizada em criação compartilhada com Regina Porto, José Augusto Manes e Fernanda Pompeu, e que encerrou a programação da Documenta. Trata-se de uma peça radiofônica que aborda Mário de Andrade e seu tempo. Seu roteiro cruza o percurso de Macunaíma com a vida de Mário, através de cartas e de obras musicais de compositores seus contemporâneos, além da música tradicional recolhida por Mário de Andrade em suas viagens pelo Brasil. Eu estou falando de mim, mas eu falo de mim porque, de certa forma, eu vivi as vanguardas, as pós-vanguardas. Então, é uma forma, de certa forma, de explicar aquilo que eu quero dizer. Eu espero que vocês não me considerem, enfim, uma pessoa meio cabotina nesse sentido. Mas, enfim, são algumas ideias, né, que podem, talvez, ajudar a poder fazer um trabalho interessante. Tá? Eu já falei muito, vou passar a bola para os meus outros companheiros. Muito obrigada. A gente vai colocar, você deu um material muito bacana nos links que foram fornecidos, isso também cobre a sua fala com imagens, eu acho que isso contribui bastante para o diálogo e para a maneira como a gente está conduzindo aqui. Eu queria seguir e estabelecer uma ponte aqui, porque a gente tem mais duas pessoas ligadas muito ao universo da música, né? E você, no caso, uma pesquisadora e também uma atuante da música, e aqui a gente tem duas pessoas envolvidas com a linguagem. Então, eu queria primeiro passar a palavra ao Evandro Fiotti. O Fiotti dá a sua visão do que é a cena contemporânea hoje, de uma determinada referência musical, que tem uma ligação forte com a periferia, com vários movimentos, porque eu acho que aqui a gente estabelece uma ponte dessas relações que a música pode abranger para depois passar para o Chapinha e depois passar para o Pedro Meira. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma ligação bastante interessante entre esses elementos que você colocou, que tem uma dimensão ligada mais ao caráter erudito, e nessa ponte erudito popular, que você também cita que as fronteiras estão mais reduzidas, felizmente, porque o público, quando ouve, ele não separa o que é uma música da outra, só quem tem conhecimento técnico que acaba diferenciando, né? Eu acho que a expansão também midiática é muito importante, eu tenho certeza que a contribuição do Fiotti também passa por aqui, então eu queria transferir aqui a bola para ele estar falando a respeito desse assunto. Incrível, que missão, hein, falar depois da Ana. Estava aqui esperando que você fosse chamar o Pedro para mim tomar mais uma aulinha antes, mas vamos nessa. Primeiro, é um prazer, um privilégio estar aqui falando de um assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo, e também ver que existe esse desejo de reconhecer a importância de descentralizar um pouco os acessos à cultura, discutir territorialidade nesse momento tão complexo que a gente está vivendo no Brasil, onde a gente sabe quem está sendo as maiores vítimas, na verdade, da desigualdade e também da letalidade por conta do vírus e por conta dessa política do genocídio que a gente está enfrentando aí no Brasil. E eu acho que o que eu tenho procurado fazer com o nosso trabalho aqui na Lab é entender a música, mais uma vez, né, como uma pessoa que vem da periferia, como elemento fundamental de resistência para a nossa população dentro do campo que nos cabe, né? Eu vejo a música na minha vida e na vida das pessoas com as quais tanto me influenciaram, como com as pessoas com as quais eu convivo, como uma tecnologia ancestral herdada. Eu tenho falado bastante sobre isso, porque eu acredito que para as pessoas negras, né, que foram trazidas da África para o Brasil, a música sempre teve um lugar muito importante de fazer a nossa conexão com o continente africano, com a nossa cultura, e isso foi formando a identidade cultural do Brasil, mesmo nos períodos mais violentos das nossas histórias. Socialmente, culturalmente, a música sempre foi um elemento muito importante de resistência para a gente, enquanto pessoas negras. Eu acho que a partir do momento que a música passa a virar produto cultural, a gente passa a enfrentar alguns outros desafios, que aí é discutir como a gente faz com que
as pessoas que vivem às margens da sociedade, né, as pessoas negras principalmente, consigam disputar esse protagonismo e fazer com que a sua arte seja valorizada, reconhecida dentro de um espaço completamente hegemônico que reproduz esses padrões comportamentais preconceituosos e excludentes da sociedade. Mas aí eu gosto de falar que a música é uma tecnologia ancestral, porque até um dos motivos pelos quais a gente foi convidado aqui, né, foi porque a gente quis puxar essa conversa da importância da Semana de 1922 a partir da ótica do documentário que a gente produziu o ano passado, no ano de pandemia, num ano bastante desafiador, né, para todo mundo, e graças a Deus o Hugo teve presente, inclusive, nesse show, e ele sabe evidentemente que a gente não fazia ideia do que a gente ia fazer com aquele conteúdo, a gente só sabia que a gente estava vivendo um momento histórico e que a gente iria fazer um documentário, mas não tinha essa intenção de fazer esse recorte dos 100 anos da história do Brasil, contando uma história que foi negligenciada, que foi apagada dos livros e que é a história pela qual a gente precisa passar para fazer esses acertos históricos daqui para frente, principalmente porque, diferente de 1822, com a independência do Brasil de Portugal, diferente de 1922, num momento, né, pós-gripe espanhola, no momento onde o Brasil passava ali a afirmar sua identidade dentro do campo das artes também com o modernismo, eu diria que em 2021 o mundo não tem mais esse tempo para a gente repetir os mesmos erros. E eu acho que a pandemia está evidenciando isso de uma maneira muito clara, assim, né? Quando a gente vê a distribuição das vacinas, que chegaram para mais de 97% da população dos países ricos, e menos de percentual muito pequeno, salvo engano aí, 3% sendo distribuído para os países mais pobres. A gente vê que essa guerra contra esse vírus não está sendo levada em consideração a ciência, não está sendo levada em consideração que a gente é uma comunidade, na verdade, que se a gente não prover proteção, segurança social para todos os indivíduos, a gente não vai conseguir sair melhor desse momento. Me questiono bastante a urgência com que a gente tem para corrigir esses erros históricos. E aí eu acho que no campo da cultura e no campo da arte, a gente tem a possibilidade de trazer essa reflexão. Então a gente quis trazer para esse documentário esses 100 anos, porque é sintomático a grandiosidade da produção cultural e intelectual dos artistas que estavam às margens naquele momento e que não participaram, na verdade, da divisão desse bolo com o protagonismo que lhes era merecido, até por conta da exclusão toda social que vivia, toda a questão social que foi levantada na época, né, sobre a preponderância e a relevância cultural, artística do que estava se propondo os 8 batutas. Olha a que nível a sociedade chegou a se comportar de maneira tão mesquinha e tacanha naquela época, né, a elite brasileira. Eu acho que, de certa forma, pegar esse arco de 100 anos foi importante para a gente refletir qual foi a relevância cultural plantada por esses movimentos que brotaram às margens, às periferias, como música de resistência e única alternativa para esses povos, na verdade, para ascenderem socialmente, para deixarem o seu legado. Por isso que eu reforço que a música para a gente é uma tecnologia ancestral, de verdade, porque se não fosse o choro na vida do Pixinguinha, talvez ele não tivesse conseguido ascender socialmente, talvez não tivesse conseguido resistir, porque a gente sabe que ele teve uma questão muito grave ali com álcool e tudo mais, mas a gente sabe que isso é em decorrência de todas as violências que a gente vive sintomaticamente dentro da periferia, e principalmente por conta de todos os preconceitos que a gente enfrenta diariamente dentro de uma sociedade tão excludente. Então, mas se não fosse a música, o que seria dessas grandes personalidades, o que seria da cultura brasileira, assim. E eu acho que pegando esse arco de 100 anos traz uma evidência muito clara disso. Então a gente queria pegar esse arco para mostrar e para evidenciar para as pessoas que agora a gente não pode cometer os mesmos erros do passado, que é urgente, que a gente precisa, na verdade, ser mais profundo e mais rápido, eu diria, porque o mundo não tem esse tempo, nossas vidas não têm mais esse tempo, né? E eu acho que quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora, né, aí falando um pouco mais disso que o Hugo falou, da indústria fonográfica, da onde está a concentração de riqueza, né, hoje trabalhando, tendo uma empresa gerida por pessoas negras, né, fundada por nós há 12 anos atrás, eu sei o quanto isso me custou, mas sim a importância política que isso tem também, dentro de disputar um protagonismo, para que hoje a gente tenha uma relevância e consiga impor ao mercado o que tem de relevante dentro do rap brasileiro, o que tem de relevante dentro da arte de um artista como o Emicida. Acho que um dos momentos mais importantes que a gente vive agora, que eu tenho falado muito nas minhas palestras, é que daqui para frente
mais do que nunca é importante a gente criar os nossos espaços para a gente controlar a nossa narrativa. Eu acho que é esse pacto que a branquitude sempre teve historicamente e que, infelizmente, a gente sempre esteve às margens. E aí eu faço um recorte aqui de outros gêneros populares da cultura negra brasileira que tiveram a ter ascensão econômica, popular, e chegaram a ser referência, na verdade, mercadologicamente falando, mas que, infelizmente, por essa falta de organização, essa falta de estrutura, essa falta de conhecimento estratégico empresarial, acabaram voltando para as margens da onde saíram, né? Eu faço aí referência muito grande ao pagode, por exemplo, ao forró, né, que agora a gente vê ascender novamente, que são gêneros que nascem dentro das periferias, mas que quando começam a ascender, tem uma dificuldade muito grande de disputar esse protagonismo dentro do mercado, dentro da indústria fonográfica, dentro do que é tido, né, se a gente for falar em 1922, no campo da alta cultura, né, porque isso ainda existe, né, quando você vai enfrentar o paradigma dentro das rádios, dentro da televisão, a gente escuta comentários e preconceitos racistas, machistas, misóginos até hoje, e é um espaço de grande visibilidade que se a gente for pegar hoje e reproduzir os números da indústria fonográfica brasileira, você vai ver que majoritariamente você vai ver só artistas e artistas brancas. Quanto mais as pessoas conseguem acender, mais clara a cor da pele delas vai ficando. Eu sempre digo que dentro de uma guerra, você vai com o seu exército, você precisa ter uma estratégia. Eu acho que dentro dessa estratégia, o momento que a gente está é de controlar a nossa narrativa, de disputar esses espaços e esse protagonismo, de colocar cada vez mais a música dentro de um campo de formar a identidade cultural brasileira, mas um campo de resistência para a gente, pessoas que vêm da periferia, mas que basicamente essa história é nossa, a gente que tem que poder contar ela e tem que poder ocupar esses espaços com esse protagonismo aqui, né? Você falou bastante eu acho que tem, enfim, várias responsabilidades, muitas coisas que vão ser modificadas. Acho que o apoio político, institucional, nesse momento grave que a gente vive da pandemia, vai ser fundamental para esse retorno, para a gente conseguir descentralizar, na verdade, os recursos e fazer com que chegue na ponta, nas periferias, nas pessoas que realmente estão não só com uma necessidade maior de financeira mesmo, né, profissional, né, que são as pessoas que mais sofreram com desemprego também, mas de certa forma também é nesse ambiente que nasce os gêneros que moldam e que são gêneros que fazem parte da cultura popular de forma a registrar a grandiosidade da riqueza cultural desse tempo que a gente está vivendo. Você falou ali do livro que o Pedro fez, eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um documentário do Chico Buarque, ele falou uma coisa que me marcou bastante, que eu gosto muito de bossa nova, assim, depois que eu sou fã de bossa nova, já conheci bossa nova pelo próprio Johnny Alf, mas o Chico falou uma coisa nesse documentário da vida dele. O Chico sempre teve uma inteligência e um lugar de fala que ele sempre respeitou muito, né, mesmo ele tendo um lugar dentro da elite do Brasil, assim, ele sempre lutou pelas coisas que ele acreditava, sempre esteve nessa vanguarda, assim. Ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala: depois que a tecnologia se estabelecer no Brasil, a bossa nova nunca mais vai ser a música desse país. Sacou? Porque a bossa nova, em termos de letra, em termos de lírica, é uma música maravilhosa, eu amo, mas ela não dá a dimensão das complexidades sociais que a gente tem no Brasil para ser uma música popular e contemporânea com os desafios que a gente tem dentro da sociedade brasileira. Era um pouco sobre isso que ele estava falando. E outro grande pensador que eu sou muito fã, que você citou também, é o Milton Santos, né? Quando a gente vai discutir território, eu gosto de discutir território também pela ótica da globalização, para reafirmar como é urgente a gente não repetir os mesmos erros que a gente repetiu no passado. Milton Santos pregou muito que nesse momento que a gente está vivendo, a globalização nada mais era do que uma nova forma de dominação territorial, né? Então, dentro da globalização, a gente vive um processo onde anteriormente as dominações das terras eram feitas pelos navios, né? E o Milton falava muito isso, e aí ele tem uma fala num congresso que ele fala que a globalização nada mais era do que a colonização, só que através das multinacionais. Eu acho que politicamente vai ser um campo, ainda mais quando a gente vê toda essa entrada de todos esses players de streaming e tudo no Brasil, com grande força, o Brasil como segundo território de consumo dentro de todos esses players. A gente vê as narrativas que estão sendo contadas ali dentro, a gente furou uma bolinha disso, mas a gente sabe que a maioria desse protagonismo, o dinheiro está voltando lá para os Estados Unidos. E como é importante a gente construir políticas públicas
para que a gente consiga controlar nossas narrativas também, fortalecer o mercado interno nacional, para fortalecer a nossa cultura, que é uma coisa que a França faz muito bem. Não à toa os artistas franceses estão sempre muito bem posicionados. A França tem um mercado cultural riquíssimo, que consegue manter esse protagonismo, porque soube compreender o entretenimento, a cultura, como uma forma muito importante também de emancipação do seu povo, mas também de exportação dos seus produtos, de exportação dos seus conhecimentos, da sua língua, e através disso conseguir fazer com que a sua economia floresça em outros lugares do mundo na mesma potência, assim. Então, eu diria que para esses desafios que a gente vai ter aí, para essa celebração e para pensar um pouco a importância da cultura em 2022, eu acho que a cultura tem o poder de fazer a gente refletir e compreender que essa história é a história do Brasil, com erros e acertos. Mas se a gente quer andar para frente, a gente precisa reparar os erros. Eu acho que a cultura ela é capaz de fazer a gente se unir. A gente vê a música como essa tecnologia ancestral e com os princípios básicos do que é o fundamento de religião, assim, de religar as pessoas pelo que elas têm de positivo, considerando que a gente tem nossas diferenças, não somos pessoas iguais, mas ao mesmo tempo, se a gente tem uma diretriz para caminhar num lugar mais humano, a cultura é esse lugar de esperança que consegue fazer com que a gente se encontre, com que a gente consiga sonhar com um mundo melhor e realizar ele, né? E eu acho que para 2022 é importante que a gente refaça essa construção, na verdade, faça esse reparo, né, com o passado. E eu acho que a gente tem movimentos insurgentes aí muito grandes dentro das periferias, né? O rap mesmo foi o que a gente procurou trazer muito dentro do documentário, que é um gênero contemporâneo e que Hugo sabe, todos vocês sabem, sofreu e sofre muito preconceito dentro da mídia, dentro dos espaços culturais. O funk, né, quando a gente vê em 2021 um produtor musical renomado atacar o funk por ele atingir o protagonismo internacional, depois de ter sido colocado como uma música de resistência, ter salvado tantas vidas, ter feito tantas pessoas ascenderem socialmente e resistirem através desse gênero, a gente vê a importância do que eu falo da gente controlar as nossas narrativas, da gente potencializar os nossos produtores musicais, da gente potencializar os nossos artistas, para que a gente consiga ter uma relevância dentro desse cenário cultural. Eu acho que é um pouco por aí que a gente pode romper com as barreiras agora em 2022 e quem sabe fazer uma grande celebração aí que una todas as qualidades, todas as características, todas as virtudes da identidade cultural brasileira. Ficaria muito lindo se a gente visse todos esses gêneros, todos esses artistas numa ocupação incrível, misturando todos os mais variados formatos no Teatro Municipal, assim. Eu acho que seria evidenciar a grandiosidade que tem, porque o povo brasileiro, a essência é essa, né? O problema é que a gente não está controlando as instituições, né? E eu acho que um pouquinho de poder que a gente tenha para fazer toda essa energia se catalisar e fazer esse grande carnaval aí nessa volta, né? Eu colocaria no Teatro Municipal, nos espaços que são importantes para essa retomada, aqui simbolicamente São Paulo, acho que seria muito grande, unir as linguagens mesmo, unir o popular ao erudito, unir o rap com a música clássica, unir o funk com a dança contemporânea, entendeu? Fico muito chateado com o Brasil, porque uma das coisas que eu mais amo do Brasil é o povo brasileiro. Eu queria muito que o poder da criatividade que eu vejo dentro da periferia pudesse invadir todos os espaços institucionais desse país, porque eu acho que a gente ia ganhar um protagonismo único e realmente ser ditador de tendência novamente, boas tendências para essa virada de século que a gente vive aí, que precisa de novos pensamentos, precisa de ruptura urgente, assim. Então esse seria o meu sonho, o meu desejo e estamos batalhando e trabalhando muito para isso. Então agradeço aqui a escuta e o aprendizado com vocês. Eu acho que você expressa um sentido que a gente vem buscando como gestão e como perfil mesmo para apontar para 22, que é exatamente essa ocupação, né? Eu acho que o secretário Lielcef usou uma frase que foi dita pelo Emicida numa entrevista, que a arte é ocupar, e eu acho que essa ocupação é fundamental, especialmente dessas expressões que vêm de caráter mais periférico, que são as novas linguagens que estão chegando e que mostram, evidentemente, uma questão bastante complexa de como a sociedade, num mundo globalizado, né, lida, porque, no fundo, a globalização é do capitalismo e ela traz aí elementos
bem significativos da divisão entre aquilo que é mercado e aquilo que é uma expressão original, que independe do seu sistema econômico, porque ela é uma expressão popular, e, em geral, as expressões populares sofrem muito com o preconceito, porque elas são achatadas ou colocadas como mero entretenimento, como se houvesse uma diferença, como se a cultura e a arte não fossem para divertir, né? E elas são para divertir, então as pessoas podem ter esse campo de ocupação pela experiência da alegria, pela experiência da festa, pela experiência do convívio, né? Aquilo tudo que a gente com a pandemia acaba perdendo muito, né? As questões de preconceito também que se dão entre linguagens e que são colocadas de cima para baixo, porque é muito comum, e aqui a gente está lidando, por exemplo, com 3 pontas, a gente vai acabar ouvindo Chapinha daqui a pouco, né, diferentes da música, mas que dialogam facilmente entre si, porque falam a mesma língua, a língua musical. Né? E essa tecnologia ancestral que você levanta, ela tem muito esse sentido. A gente está falando de uma capacidade transformadora da arte que não fica emoldurada somente pela ideia do mercado. O mercado é mais um passo de ocupação dessas expressões, e o modernismo, que dá um exemplo para a gente de ruptura, traz esse espírito transgressor que todas as artes populares trazem e que são condenadas moralmente por serem transgressoras. Então, existe um cercado que tenta proteger e, evidentemente, dificulta os elos de ligação. Mas, evidentemente, de outro lado, a potência dessas expressões é tão grande que ela transborda esses muros que lhes são colocados e consegue ter o grande alcance. Né? Por isso mesmo que o mercado também enxerga e quer absorvê-los. Né? Eu acho que isso é muito significativo e, evidentemente, aqui eu faço gancho para convidar o Chapinha para falar realmente de um movimento que surge em torno de uma linguagem extremamente ancestral brasileira, constituída com essa influência de ritmos africanos e que se consolida como uma identidade nacional forte, não a única, mas uma muito importante do país para fora, que é o samba, e como ela sobrevive a esses momentos de pico de aceitação e de pico de rejeição dentro da vida brasileira. Então, eu queria aí que o Chapinha fizesse, então, a sua fala sobre esta relação, né, desta linguagem popular que é o samba, que, assim como as outras linguagens aqui citadas, passam esses percalços de recusa, para elas terem essa capacidade de alcance, essa capacidade de transformação e de não ficarem repetindo modelos que são os modelos de achatamento do pensamento e são modelos libertadores, como é o caso do samba da vela. Por favor, Chapinha. Bom, que honra estar com vocês e que aula, né? O Fiote dizia outrora aí que falar depois da Ana seria, né, um pouco difícil. Agora eu que estou numa sinuca de bico, é assim que a gente costuma falar na periferia. Porque depois da Ana e depois do Fiote, porque são explanações catedráticas. Eu sou um mero cearense metido a sambista. Mas vamos lá. Se tratando de samba, aliás, de cultura em primeiro lugar, eu comecei a militar no samba logo que cheguei em São Paulo, nos anos 70, e firmei o cavalo mais, posso dizer, e nos anos 80, quando eu entrei na aula de compositor da Vai-Vai, foi onde eu peguei todos os ganchos possíveis para fazer aquilo que eu nem sonhava em fazer, mas foi o que eu fui fazendo espontaneamente. Acredito eu que, como eu já disse que eu sou o mero cearense metido a sambista, acredito eu que eu fui escolhido pelo samba, aceitei a escolha, e a minha cara agora é levar essa tarefa até o final, até que Deus me dê vida e saúde. Fez esse projeto em 1986 e, através dos projetos sociais do entorno, eu acabei me envolvendo com outros segmentos da cultura, e fui começando a entender o que é uma militância, o que é um militante cultural. Em 2005, acho que o Hugo, se eu não me engano, eu não me recordo se o Hugo estava também naquela luta na Assembleia Legislativa, a gente lutando por mais dinheiro na cultura. Você estava, né, Hugo? Estava, Chapinha, não entrega a minha idade, mas eu estava assim. Não, desculpa. E para mim, como militante da cultura, especialmente do samba, é muito orgulho
ver a cultura avançar, o quanto avançou daquela nossa batalha lá da Assembleia Legislativa, para cá, né? Nós lutamos, fomos tantas vezes na Assembleia, bater panela, bater pandeiro, usar perna de pau, enfim, usar de todos os artifícios para arrumar mais dinheiro para a cultura, que inclusive o PROAC foi por conta disso aí que virou o PROAC, né? Enfim, e como sambista, me sinto plenamente à vontade para dizer assim, para o poder público, né, pedir para o poder público que dê um pouco mais de apoio para o samba, sabe? Até porque, até que prove o contrário, eu acho que o samba é a genuína cultura desse país e, ao mesmo tempo, o genuíno ritmo musical. Então, acho que a gente ainda é um tanto quanto desassistido. Claro que a gente andou por muito tempo, meio desorganizado, mas hoje em dia a gente tem uma organização muito bacana, né, muito boa, e aí a gente ainda não é visto, talvez, como outros segmentos da cultura. Eu acho que todos os segmentos que são melhor assistidos do que nós, eles devem ser assistidos mesmo, eles fizeram por onde, mas o samba também está fazendo por onde. Quando se fala de mercado, eu achei muito bonito, acho muito legal essa frase aqui, modernismo 22 mais 100, emblemático isso aqui, né? Modernismo. Isso aqui nos remete a modernizar principalmente a cultura musical o máximo possível, e o samba precisa ser modernizado como todos os outros gêneros, mas o samba não pode perder o viés com a sua cultura. Aliás, todas as músicas, todas as tradições não podem perder o viés com a sua tradição. Eu acho que música só existe duas, a boa e a ruim, e nós já estamos trabalhando e defendendo a boa há muito tempo. Então, a minha fala é curta porque eu não sou um catedrático, eu costumo dizer que eu sou um analfabeto funcional, né? Acabo me virando dos 30. Mas eu queria pedir encarecidamente, em função desse projeto maravilhoso que está em curso, o samba especialmente, tenha toda a atenção para o samba mais moderno, tem que ter mesmo, que tudo tem que se modernizar, mas que a gente jamais esqueça da tradição, que o poder público dê uma atenção especial para a tradição, porque eu não consigo imaginar uma música em qualquer segmento, qualquer linhagem, lá na frente, só com entretenimento e com a tradição esquecida. E foi pensando nisso que a gente montou o Samba da Vela. Eu sou um dos fundadores, fundei o Samba da Vela junto com o Paquera Magno e Maurílio, fundamos, né? E, na realidade, quando a gente pensou em fundar o Samba da Vela, a gente estava pensando em fundar um outro projeto, era uma roda de samba que era apenas para cantar a Cartola Geral do Filme, a Dona e outros bambas. Ao final dessa reunião que a gente fez para organizar essa roda de samba, nós começamos a cantar sambas inéditos um para o outro e fomos até 3h30 da manhã naquela noite, naquela madrugada. E foi quando me bateu esse estalo aí, quando veio essa ideia da gente, ao invés de cantar o samba dos nossos mestres, cantar o nosso samba, as nossas obras, botar para frente. E os meninos acharam bacana, até porque isso é sinônimo de continuidade, né? O verdadeiro sinônimo de continuidade da tradição, da cultura, é você cantar o novo, né? E foi assim que nasceu o Samba da Vela. Claro que com a vinda de com o protagonismo infinito de Bete Carvalho, o Samba da Vela, acho que a gente tem alguma capacidade, alguma condição por perdurar por 21 anos aí, mas eu acredito que sem a vinda da Bete Carvalho, que sempre foi uma artista que foi nos redutos onde tinham pessoas de qualidade para revelar e trazer à tona, eu acho que talvez a gente não tivesse conseguido tantas aberturas, ultrapassar tantas barreiras, inclusive tantas fronteiras. E a minha fala exatamente em torno disso, pedir ao poder público que dê mais atenção, não só para a tradição do samba, mas para todas as tradições musicais, né? E fortalecer cada vez mais a cultura, porque eu não imagino um povo sem cultura, né? Ninguém imagina um povo sem cultura. Aliás, na minha modesta opinião, a cultura é a maior ferramenta de pós-graduação para qualquer pessoa se tornar um verdadeiro cidadão. A cultura é complemento da educação, complemento da saúde, complemento da segurança, enfim,
inclusive da espiritualidade. Então, eu acho, acredito piamente nesse trabalho, nesse projeto, que nós vamos virar 22, a cultura protagonizando a mudança geral do Brasil para chegar a ser o Brasil que a gente sonha. Eu peço licença para discordar de você, porque você não é um analfabeto funcional. Você é uma sabedoria funcional, que funciona para todos nós. Em geral, isso vem de um certo preconceito acadêmico de não considerar a sabedoria popular, o conhecimento, a relação das expressões que são mais periféricas e que às vezes são achatadas por pensamentos que querem se sobrepor a ele. Realmente, para mim, é uma experiência incrível ter você aqui e poder contar essa história, porque ela é fundamental na história da nossa cidade, ela muda paradigmas, e é exatamente disso que a gente está falando, dessa construção de cidadania que você aponta, essa construção cidadã que se dá através da arte, ela é tão necessária, ela muda tantas vidas, ela muda tantas perspectivas, né? A gente tem a possibilidade de te ouvir, e a gente tem um cruzamento aqui de várias formações diferentes, mas que a gente acaba falando na mesma direção, em que aponta o espírito do que é onde a gente deve ter foco. Um dos focos da gestão atual da Secretaria Municipal de Cultura é exatamente o periférico e o popular, especialmente na questão do samba. A gente pode dizer, porque a gente já acertou com a Liga de Escolas de Samba, de que a semana de 22 começa com gritos de carnaval, porque o carnaval, no próximo ano, vai se chamar Carnaval da Paulicéia Desvairada. Isso não significa limitar tema para nenhuma escola de samba, até porque elas estão ali engavetadas e angustiadas em trazer sua expressão para a rua, porque estão na pandemia, também numa grande quarentena, aguardando o seu momento de colocar o seu samba na rua, de colocar os seus carros alegóricos, os seus passistas. Então, a gente tem certeza que a gente vai retomar também uma tradição importante da cidade, que é o grito de carnaval, que antecede. Exatamente porque a semana de 22 antecede em 22, como antecedeu há 100 anos atrás, né, 99, na de 22 há 100 anos atrás, o momento do carnaval. Isso é muito importante porque tem uma ligação muito forte. Eu acho que São Paulo tem demonstrado também o espírito de ocupação das ruas com o carnaval de blocos, que também houve uma transformação da cidade, que foi também debochada com aquele espírito de túmulo do samba, né? E hoje a gente sabe a força que tem o samba como linguagem popular e que o carnaval, o que ele representa de dimensão de ocupação das ruas na cidade, de expressão popular, que inclusive atrai turismo e gera economia. Então, é uma mudança substancial e essa experiência não pode ser perdida e a gente pode ir além com ela. Evidentemente, a gente vive num país, e a expressão citada pelo Fiote é muito forte. Eu queria aqui trazer um pouco do lirismo do Oswald de Andrade, num poema chamado Noturno, em que ele fala que lá fora o luar continua e o trem divide o Brasil como um meridiano, porque, na verdade, a gente ainda tem um país dividido entre aquele país que nasce capitalista lá em 22, pós-industrialização, e a gente continua com um país medieval. A gente precisa utilizar da mudança de quebra de paradigmas, de tudo que vai ser a transformação de 22, para uma afirmação do valor do pensamento, do valor da arte, do valor da ciência, que andam sendo tão negados. O negacionismo, nesta crise pandêmica, tem sido evidente de como o país pode ser atrasado e como pessoas que estão à frente na liderança podem prejudicar o país com esse espírito destruidor. Então, a gente tem certeza que está no protagonismo das bordas, das periferias, das linguagens populares, a capacidade maior de transformação da arte. E citando Oswald de Andrade, eu vou passar a palavra aqui para o Pedro Meira, que é um pesquisador e que consegue trazer para a gente também um outro ângulo de visão, de uma visão histórica sobre o modernismo, mas também de uma contextualização contemporânea que me anima muito da maneira como ele tem se expressado e como ele tem colocado esse sentido do modernismo para a história brasileira dentro de um grande arco, que eu acho que o Fiote descreveu muito bem, como um arco histórico que precisa ser recuperado, naquilo que foi cancelado historicamente, que precisa ser recuperado. A gente não vai ficar focado no modernismo só daqueles protagonistas. E não esquecendo que um grande protagonista
e talvez um grande símbolo da mudança de políticas culturais no mundo, que é o precursor dos Ministérios de Cultura e Secretarias de Cultura, que foi o Mário de Andrade, era um homem preto. Né? Então, ele trouxe uma transformação, era uma pessoa de origem popular, que obviamente frequentou a elite, dialogou com a elite, mas ele trouxe uma mudança de paradigma fundamental para a história brasileira e que precisa ser valorizada, como outros percursores, como o próprio Lima Barreto, né, que é fundamental na história brasileira, como o próprio Machado de Assis, que são figuras que foram embranquecidas pela história, que são figuras pretas importantíssimas na nossa história, que precisam ser valorizadas. Então, com isso, eu passo a palavra ao Pedro Meira. Professor, por favor. Valeu, Hugo. Ó, Chapinha, eu que estou na sinuca de bico aqui, depois de ouvir você, Fiote, Ana Maria, mas enfim, vamos lá. Agradeço muito, é uma honra estar aqui com vocês, agradeço ao Hugo, agradeço a todo o pessoal da Secretaria de Cultura pelo convite. Aliás, devo dizer que eu recebi o convite com muita alegria, porque ele veio lá no convite original, né, do Ale Youssef, veio já com essa ideia que o Hugo lembrou aqui, de que a gente quer uma cidade menos bandeirante, mais modernista. Eu acho que já era tempo mesmo que essa ressalva fosse feita oficialmente, né? Mas é uma alegria também porque, afinal de contas, a secretariação da tarefa modernista, né, quando Mário de Andrade foi secretário de Cultura entre 1935 e 1938, né, ali ele pôde colocar em prática, eu acho, algumas das ideias desenvolvidas desde o início, né, desse movimento que ficou simbolicamente associado à Semana de 22, né, um pouco isso que o Hugo dizia de ser um precursor nesse sentido daquilo que a gente pode ver como secretário de Cultura, né. Mas, enfim, tem já algum tempo aqui que eu acho que todos nós que ensinamos, a gente que está envolvido com o ensino de literatura, fica se perguntando, né, como festejar o modernismo, como festejar o centenário, né, e como evitar repetir, né, uma ideia heróica do modernismo, como se a Semana de 22 fosse um momento milagroso ali, onde marcasse uma renovação absoluta das artes, etc. Acho que não existe renovação absoluta, né? Existem releituras e problematizações, né? Cada tempo tem o seu modernismo, as suas crises, as suas noias, né? As suas conquistas, e, portanto, eu acho que cada tempo traz a sua demanda por uma nova narrativa do que foi, do que pode vir a ser o modernismo e do que será o modernismo a partir desse grito de carnaval da Paulicéia desvairada de que fala o Hugo, né? E eu queria contar a vocês que desde o ano passado, eu espero que isso seja útil, né, para essa discussão, eu venho desenvolvendo a ideia de um curso que a gente vai oferecer no semestre que vem aqui em Princeton, e de forma híbrida. Então, eu vou estar aqui com os estudantes nossos, né, presencialmente, aqui nos Estados Unidos, e a minha colega Lilia Schwartz vai estar remotamente em São Paulo, né, e nós dois vamos estar ensinando o curso. E a ideia desse curso é muito simples. A gente vai partir da noção já consagrada de que os artistas que deram forma, né, ao primeiro modernismo, aquele modernismo histórico, né, aí no Brasil, eles estavam muito influenciados pela ideia do primitivismo das vanguardas europeias, né? Então, de repente, lá em 22, né, o negro, o indígena, enfim, as formas populares de cultura ganhavam relevo, né, mas quase sempre com esse negro, indígena, como um objeto, no fundo, de reflexão, né, de estetização, de adoração, né? Claro que, por um lado, isso foi um avanço tremendo, né, no cenário artístico, porque, enfim, a década de 20 do século passado é um momento em que o racismo científico vigorava, né, como a gente sabe, então trazer essa nova face do país era um gesto importante, né? Por outro lado, a questão do nosso curso, né, para colocar de uma maneira bastante simples, é que esses objetos, né, o negro, o indígena, etc., se tornaram sujeitos, ou melhor, eles sempre foram sujeitos, mas nunca tinham entrado nessa fábula, né, nesse conto de fadas do modernismo, senão como um objeto, né? E um objeto sempre meio escorregadio, meio escapadiço, né? Ou seja, por um lado eles eram o lastro, né, da grande novidade, mas por outro lado a voz e a presença deles eram
filtradas, né, por outras vozes e outras presenças, majoritariamente, embora não exclusivamente, brancas e masculinas, né? E essa ideia tão simples, que naturalmente não é só nossa, está todo mundo nesse barco, ainda bem, né, ou quase todo mundo, né? Essa ideia de converter, digamos, o objeto em sujeito, eu acho que obriga a gente a uma releitura profunda do movimento modernista, né? A gente nunca mais, eu acho, vai ler da mesma forma os poemas negros de Mário de Andrade ou de Jorge de Lima, depois dessa virada que faz com que o cenário de 22 se modifique, né? Como se o Teatro Municipal, enfim, onde aconteceu a semana, né, fosse repentinamente povoado de outros sujeitos, né? Acho que dá para pensar essa invasão do municipal, né, invasão entre aspas aqui, em paralelo com todos os movimentos que intervêm na paisagem urbana hoje, para questionar, por exemplo, o valor celebratório do Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera, né? Lembrando que os bandeirantes prenderam e mataram adoidado, né? Enfim, para usar uma fórmula, é como se houvesse, eu acho, um pecado original do modernismo, né? Em qualquer modernismo, que é o fato de que você transforma esses sujeitos, né, em objeto de adoração, mas ao fazer isso, normalmente você mantém intacta a ordem social e, no caso brasileiro, o racismo prevalecente na sociedade, né? Então, para dar conta disso, e eu juro por Deus, Fiote, que eu não estou falando isso só porque você está aqui, o ponto de partida do curso que eu vou dar com a Lili aqui em Princeton é justamente a releitura do Modernismo de 22, feita pelo Emicida no Amarelo, né? Quer dizer, esse documentário concerto, né, que a gente sabe que está disponível na Netflix desde o ano passado, né? Então, nossa ideia é acompanhar e testar, digamos assim, ao longo do curso, a pertinência, né, de uma leitura muito fina do modernismo histórico que é feita naquele documentário, né? Aliás, é verdade isso que eu estou te dizendo, Fiote. Eu não sabia que a gente ia estar juntos e eu fiquei super feliz quando fui convidado, né, quando recebi a notícia de que você participaria, né? Todo mundo sabe que o Fiote junto com o Emicida, né, uma das grandes forças intelectuais por trás dessa releitura que eu acho muito urgente e brilhante, releitura do modernismo paulista, né? Então, o que eu posso trazer, né, nesse momento é assim, bem rapidinho, uma leitura do Amarelo para tentar contribuir com essas ponderações sobre o modernismo 100 anos depois, né? Porque eu acho que as únicas comemorações possíveis, né, nessa altura do campeonato, são aquelas que vão nos colocar frente a frente com um espelho em que o negro não seja mais o objeto de discurso, mas seja o produtor de discurso, como o Fiote já colocou, estabeleceu e defendeu muito bem, né? Então, voltando ao filme, né, eu conversava por esses dias com um amigo, um colega aqui de Princeton, e a quem eu convidei, né, assistiu o Amarelo, e ele me dizia muito emocionado, assim, que era um filme sobre a possibilidade de resgatar e reconstruir lugares da memória. Eu achei essa expressão muito forte, muito interessante, porque eu acho realmente que, né, vocês estavam falando de Milton Santos e tal, eu acho que a geografia urbana é talvez um dos eixos mais importantes do filme, né, o lugar com memória, né, a memória devolvida aos lugares, né. Eu suponho que, enfim, isso seja claro para todo mundo. Eu imagino que todo mundo que se interessa pelo modernismo, ou todo mundo que se interessa pelo Brasil, já tenha assistido esse filme, né? Se alguém não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Mas, enfim, o que esse filme, eu acho que ele produz, né, logo de início, é um movimento, pelo menos eu leio assim, né, que traz para dentro do Teatro Municipal, né, uma população que, na sua maioria, como a gente vê no filme, né, jamais tinha posto os pés ali. Só que não se trata de uma simples invasão, né? Eu uso invasão aqui de novo, entre aspas, no sentido positivo, né, da ocupação. Quando a gente assiste, né, quer dizer, o show que é gravado, né, porque é um documentário, é entrecortado pela narração, né, na voz em off do Emicida, né, de pequenas histórias que nos levam do municipal para outros lugares adjacentes e também distantes, né? E, sobretudo, para outros tempos, inclusive 1922, que é esse arregaço que foi a Semana de Arte Moderna, para usar a expressão do filme, né, do Emicida. Então, enfim, o Teatro Municipal é normalmente esse tido como esse ponto zero, né, de uma narrativa
de renovação, que é a semana de 22. Só que essa semana é relida, eu acho isso fundamental para nós, eu diria que é o que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, relendo o modernismo hoje, né? Quer dizer, ela é relida 100 anos depois, num municipal tomado por aquela população que era ou responsável pela construção do próprio teatro, ou responsável pelos produtos culturais que seriam celebrados a partir de 1922, né? Ou seja, foi preciso esperar 100 anos para que essa grande inversão, digamos assim, acontecesse, ou começasse a acontecer, espero. Agora, o que é interessante nesses pulos, né, temporais é que não é só um pulo de um século, né? Pela narrativa a gente aprende que nas escadarias municipal, na década de 70, né, durante a ditadura, se deu o primeiro encontro do movimento negro unificado, né? Esse tema entra no show quando o Emicida pede que algumas pessoas se levantem, né, na plateia, e são os próprios membros do MNU, né, que estavam nas escadarias mais de 40 anos antes e que agora foram trazidos para dentro. Trazidos duplamente, né, quer dizer, foram trazidos das escadarias para o interior do teatro, mas também trazidos do fundo do tempo, digamos assim, da memória, para o presente, né? E o surgimento desse pequeno grupo, né, de militantes do MNU é, enfim, é avassalador, né? Eu tenho inveja de quem estava lá, né? Porque todos se levantam e aplaudem, né? E em seguida a banda engata Pantera Negra, né? Que é uma canção impressionante, né? Com a garra, a razão, frieza, mano. Se a barra é pesada, é certeza voltar, tipo Pantera Negra, tal. Essa hora, enfim, o municipal cai, né? É absolutamente impressionante, né? Mas, enfim, o filme inteiro tem esse jogo temporal, né, que vai e volta e vai passando por mil questões também, não só na cronologia, mas no espaço, né? Tem um giro espacial e um giro temporal o tempo inteiro. Mas eu, enfim, volto aqui à ideia da geografia urbana, que eu acho que está sendo dita, está sendo soletrada ali, né? Porque tem pelo menos 2 deslocamentos, eu acho, né? Minha visão, minha leitura, né? Pelo menos 2 deslocamentos dentro de São Paulo, que são fundamentais no filme, né? Um é a lembrança de que o hip hop, né, as batalhas do rap, começam ali, quase ao lado do municipal, na estação São Bento do metrô, né? Ou seja, o centro de São Paulo vira o epicentro de uma explosão cultural, né, com uma experimentação vocabular, enfim, rítmica, sintática, né, que é assombrosa, né, que eu acho que faz pensar numa questão muito importante no Brasil, que é o valor da educação poética no nível oral, né, num país de baixo letramento, de muita pouca leitura e de escolas precarizadas. Porque para cada Ferrez, para cada Sacolinha, para cada Luiz Ribeiro, quantas pessoas poderiam estar lendo, fazendo poesia ou prosa e não estão, né? Eu acho que isso torna essas vozes especialmente importantes, né? Uma Luz Ribeiro, por exemplo, é o testemunho, né, de um caminho que leva do slam para a poesia, né, ou a poesia como slam, né, não tem mais separação ali, né. Enfim, é um pouco aquilo que o Fiotti disse agora há pouco, né, o que seria da cultura brasileira sem a música, né. Mas tem outra área de São Paulo que aparece no filme que eu acho que é muito tocante, que é quando se ouve a ordem natural das coisas, né, a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce. De madrugada, as aranhas descem no breu e amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. É como se ouve um pouco, eu acho que na voz do Emicida, né? A cosmopolita periferia de São Paulo, sonhando e saindo para trabalhar. Quer dizer, e aí eu acho que tem uma sacada também muito importante, que é muito da poética do Emicida, eu acho, né? Eu acho que Emicida, talvez ao lado do Criolo, assim, é um dos rappers mais melódicos, né, mais líricos que a gente tem, né, e ele, quando eu digo ele, quer dizer, todo o filme, né, quer dizer, ele nos desloca para a Zona Norte, né, para perto da Cantareira, ali entre Guarulhos e São Paulo, e faz perceber, né, que se você sobe e olha da serra, né, a Sesefredo, a avenida, você vê na madrugada as luzinhas da quebrada se confundindo com as estrelas, né. Mas aí pinta uma coisa estranha que está completamente na música e na letra da canção e que é órfica, né? Quer dizer, porque é Orfeu, é o Deus, né, que é chamado a trazer a lira para tocar, né? E esse momento no filme é incrível, eu acho que muito ousado também,
né? Porque eles, eu digo, eu estou apontando o Fiote aqui, que é culpa dele também, né? Eles decidiram usar uma cena do Orfeu Negro, filme do Marcel Camus, né, de 1959, que é muito criticado, né, porque é bastante estereotipado, ao mesmo tempo é lindo, né, mas ao mesmo tempo é esse filme que é né, que lança a bossa nova em plano mundial, né, a bossa nova que por sua vez estetiza e traz para dentro da canção a experiência do samba, né, e aí junta um pouco entra o Chapinha nessa história, digamos assim, né? Embora na bossa nova seja um samba esfriado, né? Como dizem às vezes alguns musicólogos, né? Uma bossa nova problemática, né? O que o Fiote disse agora, glosando alguma coisa que ele ouviu do Chico Buarque, né? Que não contempla a complexidade do Brasil, né? Só que para complicar esse quadro, né, no filme a gente ouve o Emicida falando sobre a canção e dizendo por que no início, né, se ouvem as vozes das veinhas da quebrada, né, das veinhas da penha, cantando como se fosse uma canção de ninar, assim, primeva, né, uma coisa auroral, assim, sabe, entre a noite e o dia, né, muito órfica nesse sentido, né, o sol nascendo com a lira, né, com a lírica do Orfeu, né? É muito bonito, né? E é um pouco como, eu acho que como o caminho da voz que a Ana Maria evocou agora há pouco, né? As rezas tradicionais brasileiras, né? Como se esse caminho da voz, aqui abusando um pouco das palavras, se transformasse numa espécie de caminho da roça, no sentido do Mário de Andrade, né? Ou talvez, para colocar de uma forma, eu acho, mais sucinta e mais precisa, é um pouco aquilo que o Fiote está chamando de tecnologia ancestral herdada, que de repente você ouve na voz daquelas velhinhas, né? Mas, enfim, tudo isso que eu falei são só os 15 minutos iniciais do filme, eu só queria lançar um pouco isso para a gente poder conversar, né? Eu acho que o Amarelo daria um semestre inteiro de curso, eu até quero escrever um dia sobre esse filme, mas o que eu acho que importa aqui, né, para encerrar, para lançar um pouco, deixar tempo para a nossa conversa, é que, na minha opinião, eu acho que qualquer celebração de 22, né, a essa altura, vai ser uma reivindicação justamente pela presença dos negros, indígenas, trans, quilombolas, mulheres, enfim, como produtores de uma narrativa do que pode ser moderno no Brasil e no mundo, né? E em Amarelo eu acho que isso aparece com um monte de outras questões muito candentes, né, muito abertas à discussão. Uma delas, só para deixar aí pendurado, é a miscigenação pensada ao lado do racismo. Também tem o papel central do Mário de Andrade, o nosso modernista preferido, né? Que é uma piscadela para esse modernista que é negro, que é gay, né? Quer dizer, tem todo um lado aí muito interessante. Tem um encontro do rap com o samba, né? Com a proposta do neo-samba, né? A gente também poderia perguntar o que foi deixado de lado nessa escolha do samba, né? Como força motriz de uma brasilidade, tem a proximidade do jazz, né, no caso do Johnny Alf, que o Fiote lembrou agora, ou mesmo do Wilson das Neves, ou Pixinguinha, né, quer dizer, sempre eu acho que é muito bonito porque tem esse paralelo, né, das diásporas africanas com os Estados Unidos e com o Caribe, né. Tem a antropofagia, tem interseccionalidade, tem messianismo, tem teatro, né? Tem o pensamento negro no Brasil, enfim, eu acho que é um mundo inteiro que está ali. Eu só queria lançar isso porque eu acho que Amarelo pode ser visto como um roteiro, sinceramente, das possíveis comemorações e ressignificações que a gente está buscando, eu acho, coletivamente, do modernismo. Mas eu fico por aqui porque quero muito ouvir vocês. Eu acredito que a gente está colocando aqui elementos muito importantes para quem está nos assistindo, no sentido de que existem vários ângulos de visão, mas que eles confluem na mesma direção de uma expectativa sobre o que a gente pode fazer. É exatamente esse espírito curatorial, não da escolha pela escolha, ou aquela ideia falsa de uma pequena excelência que se destaca em algum momento, mas qual é o sentido histórico de uma realização e que significado ela tem a capacidade de transformar este momento que a gente está vivendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para os quatro, fiquem à vontade para se colocar, como é que vocês enxergam a perspectiva brasileira, né, uma vez que a gente tem a questão de identidade nacional, da brasilidade,
que foi um ponto de partida do modernismo, ele acaba querendo romper com os padrões acadêmicos europeus, parnasianos, e todo o futurismo fez isso, mas a experiência modernista no Brasil, ela se divide também com o espírito nacionalista e patriótico, que desemboca no movimento pau-brasil, no movimento integralista, do qual modernistas como Plínio Salgado e como o próprio Menotti Del Pica, que é um cara dos principais articuladores do modernismo, que vão lá na frente se tornar integralistas, né? E, de outro lado, a gente tem aqueles que vão buscar um outro caminho, o próprio Mário entra em choque com o Oswald, em função também dessa perspectiva histórica em que eles se colocam, e o Oswald consegue constituir um outro movimento antropofágico, que explica um pouco essa ideia da absorção e da deglutição da cultura europeia, de como ela pode ser devolvida, e que explica muito também dessas diásporas africanas, da maneira como você tão bem descreve, Pedro, e como é que isso se coloca numa perspectiva para o Brasil de hoje, para a cena contemporânea, seja ela da música, seja ela do samba e do rap, ou da música erudita, mas como ela se coloca com uma perspectiva da interferência na vida cultural, de qual é a capacidade de transformação, e eu acho que o Fiote, de uma maneira ou de outra, já cita o que é a esperança disso, mas eu queria que a gente conduzisse um pouco a conversa nessa direção, para que a gente possa enxergar qual a maior potência do que a gente pode explorar nessa comemoração, nesse modernismo 22 mais 100, que é uma comemoração de um centenário que vai além da efeméride. Ela pode ser um marco de quebra de paradigmas, como está tão bem colocado aí, tanto pelo Amarelo, quanto a sua descrição de análise, né? O Pedro fez uma descrição de análise que eu acho que é bem significativa, e que foi dado o start ali no Municipal, que é o lugar onde acontece a Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que essas simbologias não estão separadas, e eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. Que perspectiva vocês enxergam dessa capacidade transformadora da arte para o futuro do nosso país? Eu posso tentar, sim. Nada é por acaso, né? Exu matou um pássaro ontem, né? Tá isso no documentário, né? Com a pedra que atirou só hoje. Eu acho que tudo isso que o Pedro relatou, na verdade, foi um desejo nosso, sim, porque tem uma necessidade urgente, vital, pela própria necessidade do planeta de encontrar outros modos de vida diferente do que foi estabelecido pelos homens brancos, na verdade. O Krenak até falou isso esses dias, e eu acho que os pensamentos do Krenak, eles são essenciais para que a gente reflita qual que é o caminho que a gente está querendo de mundo. Então, acho que assim, eu trabalho com um termo no ambiente de negócios que é assim, Hugo. Você sabe disso, que você já fez coisas comigo. Eu falo, cara, eu trabalho com transparência e verdade radical. Mesmo que a gente for ter discordâncias, eu gosto de saber exatamente o seu pensamento. Eu gosto que tudo isso venha para a mesa de negócio. Então, acho que a gente está vivendo um tempo em que a gente precisa aprofundar as discussões, de verdade, porque senão a gente vai ficar numa superficialidade do neoliberalismo, que na verdade a essa altura do campeonato já mostrou que o que ele é capaz de produzir é uma política de morte, é uma política de genocídio, e que essa política de genocídio, mesmo na era tecnológica, tem cor, entendeu? Que essa política de genocídio tem raça, tem etnia e tem sexo, né? Então, os homens brancos, o patriarcado está combinando o quê? De acabar com o mundo, de nos matar? É esse o projeto que a gente tem para depois da pandemia e que a gente está vivendo agora durante a pandemia. Se for, vamos deixar isso claro e evidente para que todas as populações tenham consciência que é salve-se quem puder pelo tempo que durar e para quem tiver vacina. Se não for, não tem outro caminho que não seja ir por esse sentimento que a gente tentou plantar no documentário, que é um sentimento da gente tentar ressignificar o nosso lado humano, respeitar as individualidades, mas conseguir trabalhar num senso de comunidade que é tão presente dentro das comunidades dos povos africanos, dentro da forma como a gente se organiza, também dentro das populações indígenas, né? Se tivéssemos ouvido os indígenas há 500 anos atrás, nós estaríamos agora com esse grande desafio climático global, tão grande que a gente tem, e que ainda assim existe uma resistência muito grande na geopolítica atual de tomar medidas importantes para interromper esse ciclo de violência contra a natureza, contra a nossa própria vida, né? Eu acho que a gente procurou trazer isso no documentário sabiamente mesmo, refletindo sobre isso, refletindo que pela primeira vez é importante que as pessoas negras sejam protagonistas da história desse país, por ser a maioria da população brasileira, de fato. Quando a gente teve a abolição da escravatura, a gente pode refletir que a gente vive até hoje um eterno 14 de maio. Quando a gente vai puxar pelas estatísticas do Brasil, a gente sabe que a violência, o encarceramento em massa, o desemprego, a letalidade agora da pandemia,
ela está nas regiões mais desfavorecidas da cidade, nas populações mais atingidas por essa desigualdade. Então, quando a gente traz isso do nosso campo, do campo da onde a gente conseguiu ascender socialmente com muita resistência e conseguindo trazer para o centro do debate essa discussão, é porque é importante que a gente não cometa realmente os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Aí eu acho que essa análise que o Pedro fez, que ela é muito coerente, assim, é sintomática do que a gente procurou tratar, e aí eu acho que tem um papel da gente refletir sobre o que é essa crise que a gente está vivendo. Eu acho que muitas pessoas não estão conseguindo conceber que, na verdade, é uma grande crise do patriarcado que a gente está vivendo. Porque, na verdade, se a gente partir para refletir o que nos trouxe até aqui, a gente sabe quem está no topo, dentro dos espaços de poder, tomando essas decisões que nos levaram até aqui. Então é importante que agora a gente rompa com isso. E eu não gosto de falar dar voz, porque voz todo mundo tem, mas a gente precisa que a nossa voz seja amplificada, ouvida, inclusive pela sobrevivência de todos nós, inclusive nos próximos tempos, assim. Porque senão isso vai explodir em violências, vai explodir em diversas outras formas que vai afetar a qualidade de vida de todos, assim. E eu acho que a cultura em 2022 tem essa possibilidade, essa urgência. A gente plantou esse documentário para refletir, inclusive foi pensando sim já na possibilidade da gente politicamente trazer esse debate antecipadamente, porque é importante que a gente afirmasse culturalmente, historicamente, que enquanto a gente estava tendo o movimento modernista em 1922, a gente estava tendo as margens da sociedade, enquanto o Pedro muito bem falou, né, por mais que tivesse o Mário de Andrade, a gente estava completamente estigmatizado nas artes brasileiras porque refletia o momento social e cultural da época. Então aquilo para a época já era considerado uma quebra de paradigma e tivemos várias discussões em relação a essa temática na época, mas era muito pouco perto da violência do que essas populações, do que nós já estávamos vivendo. Então agora é momento da gente olhar para isso com a consciência que a gente tem, com os aprendizados históricos que a gente conseguiu adquirir nessa jornada aí de 100 anos, né, porque é um século, e não permitir que esses erros se perpetuem naquela época. Por isso que eu acho que é tão grandiosa essa excursão que o Pixinguinha faz com os 8 batutas, que a gente procurou trazer no documentário, depois da gripe espanhola, porque quando a gente consegue conceber, aí outra, só para encerrar, né, para passar para os meus companheiros aí, essa forma como o Pedro falou, como a gente sente a música, né? Porque se a gente pensa através de um processo ancestral, a gente compreende que a gente está construindo sempre um legado. Chapinha falou uma coisa que é muito interessante. Como é que você pensa uma música contemporânea sem que ela reflita, na verdade, as construções musicais do passado? Isso, na verdade, fala sobre ancestralidade, que é um processo onde você deixa um legado e esse ciclo nunca tem fim, nunca se interrompe. Se você souber que a história daquilo que você está fazendo, a essência daquilo que você está fazendo, estiver conectado a um propósito maior. Eu acho que a arte, ela está exatamente nesse lugar. A arte sem propósito, ela é só um produto, e um produto vazio a serviço de quê? Né? Eu acho que dentro da sociedade que a gente vive, ela precisa refletir as necessidades vitais que a gente tem para fazer com que a gente, enquanto indivíduo, tenha sentimento e força de vida novamente. Entendeu? E eu acho que a gente vive um tempo em que a gente não vai conseguir sentir individualmente esse sentimento enquanto a gente estiver convivendo tanto com essa política de morte, enquanto a gente estiver convivendo com esse banzo coletivo tão grande que atinge principalmente as populações negras, porque são as pessoas que, além de toda essa tragédia que a gente está vivendo, são as pessoas que estão de luto, porque ou perderam familiares, ou perderam amigos, ou perderam a vontade de viver por tantas violências que estão sofrendo. Enquanto esse sentimento estiver vigente no momento que a gente estiver vivendo, a gente não vai ter paz espiritual coletiva para construir um ambiente melhor. E eu acho que a cultura dá essa esperança, e que incrível que pelo menos agora que a gente está aí com as vacinas chegando no Brasil, a gente tem essa efeméride aí, tem essa possibilidade de se inspirar no que foi feito de bom e trazer agora para o presente, mas também apagar essa parte da história trágica que a gente teve e recontar ela com esses aprendizados. Incrível. Eu queria passar a palavra para a professora Ana Maria aqui, porque eu acho que existe uma ligação aqui na questão da contemporaneidade, das sonoridades, da maneira como você expressa, que eu acho que faz uma ligação com a primeira fala dela, dessa dimensão da importância das sonoridades na existência, né? Porque
a expressão da música, que traz essa ancestralidade, a música como um princípio das expressões primordiais dos seres humanos, ela acaba carregando uma força que às vezes ela não é compreendida por aquele conceito da ideia, mas sim pelo conceito da sensação. E essa sensação, ela obviamente acumula histórias, ela traz histórias. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ana Maria. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu concordo plenamente com os meus colegas. Só que aí tem um outro ponto, Fiote. Eu acho que a gente deve pensar da nossa ancestralidade, e eu me coloco culturalmente dentro dessa ancestralidade. Eu sou de família alemã e italiana, mas eu optei por viver no Brasil e para estudar a cultura brasileira. E eu, de outro lado, como vocês sabem, eu participei de experiências musicais e artísticas de vanguarda desde os anos 70. Então, eu acho que é muito importante que essas questões levantadas pelo Fiote, pelo Chapinha, pelo próprio Hugo e pelo Pedro sejam abordadas durante a semana. Mas eu acho que isso não impede que elas sejam veiculadas usando tecnologias contemporâneas, de um lado. Do outro lado, eu queria lembrar uma coisa. Todas essas experiências pelas quais eu participei, sou testemunho, elas não foram experiências de uma elite econômica, não foram. Eu sempre trabalhei, enfim, do ponto de vista assim, comercial, no anticomércio. O meu trabalho sempre foi muito pensado, e entre os meus colegas que trabalharam comigo, que eu trabalhei com eles, e eu falo de compositores importantes brasileiros, foram compositores que trabalharam dentro de uma elite intelectual, eu ponho isso entre aspas, mas não de uma elite econômica, Fiote. E eu acho que a Semana de 22, ela teve uma mistura ali, porque foi muito um movimento que foi apadrinhado por algum tipo de elite econômica. Não sei se vocês estão concordando comigo. Então, é nesse sentido que eu digo, que eu acho assim, que é importante que se faça, enfim, que se faça desabrochar toda essa cultura africana, de matriz africana, de matriz indígena, e até mesmo de matriz, digamos, mestiça, no sentido de matriz dos imigrantes, não é? Mas eu acho que é muito importante que fique claro que isto, dentro daquilo que eu falo de música de concerto, não é um tipo digamos, de experiência que veio da elite econômica. Não foi, nunca foi. E isso eu queria, Fiote, deixar claro. Eu sempre trabalhei pelas beiradas, sempre trabalhei com grupos de experimentação, com grupos de pesquisa. Eu não estou na universidade, eu sou uma pessoa que trabalha realmente dia e noite, sábado, domingo, não tenho férias, enfim. E quando eu quero propor um projeto de música que soa como música erudita, isso eu devo dizer, eu também sofro preconceito. E eu acho que é muito importante eu dizer isso, porque tem acontecido isso muito. Existem editais onde existem 16 ou 20 projetos de um determinado tipo de música, e para a música erudita existem 2. Então, isso também é uma coisa que está um pouco, enfim, não muito, como é que eu posso dizer, não está muito equilibrado. Mesmo porque, no meu caso, eu sou uma pessoa que misturo tudo isso na minha criação, sem nenhum preconceito, espero. Eu realmente faço questão de misturar isso. Eu acho que isso
é a nossa verdade musical, artística, e, portanto, eu gostaria muito, não é uma reclamação, mas é um depoimento verdadeiro que eu faço com todo o coração e com todo o respeito, Fiote, Chapinha e mesmo Pedro, que é um acadêmico, por vocês e pelo que vocês representam. Eu acho que tem um aspecto fundamental na fala do Fiote, que aponta uma construção histórica, né, patriarcal, branca, dominadora e colonizadora, né, que nos atinge a todos. Então, é muito importante também ouvir uma voz feminina de um a outro ângulo e de uma questão da qual São Paulo também é formada, desse fluxo migratório que também sofreu opressão na construção da própria cidade e que construiu também uma visão diferenciada do país, que é também uma visão, eu diria que é a visão burguesa, embora não sejam as pessoas que estejam à frente do poder, né, mas elas acabam atendendo a um pensamento que é hegemônico, predominante. Isso se cruza, né, em várias linhas e dá complexidade do entendimento da nossa alma. Evidentemente, também tem uma percepção de como, muitas vezes, as diversas linguagens das artes, por necessidade de sobrevivência, se disputam entre si, ao invés de estarem alinhadas numa perspectiva comum de transformação social, de transformação e de embate desses paradigmas que devem ser quebrados, né? E eu tive essa percepção quando eu estava com o secretário no passado, na discussão sobre a Lei Aldir Blanc, onde a gente percebia que cada setor e cada linguagem queria o seu quinhão. E aí a gente fez uma proposta junto à sociedade civil e que vingou e que eu me sinto muito feliz de que ela tenha sido executada dessa forma, que era de multilinguagens, onde todas as linguagens concorriam entre si e onde o que interessava era a intersecção entre elas com a vida da sociedade, e principalmente onde elas estivessem deslocadas para a periferia, que evidentemente estava e continua mais vulnerável, porque a crise só mostra o que já existia, a vulnerabilidade social e a divisão social que esse país tem. Então, eu acredito que isso é que a crise somente evidencia. Eu acredito também que na fala do Fiote existe essa questão de você ter um acúmulo histórico de eliminação e cancelamento de uma história que precisa ser revista, precisa ser recolocada sob outra perspectiva. Então, nessa esperança, eu acredito que estamos todos juntos, né, de acompanhamento. Pedir licença, pedir a palavra para o Pedro, né, para que ele também faça um elo de ligação, usando a paráfrase e a própria metáfora de que tem os elos e amarelo, né? Então, vamos lá, por favor, Pedro. Claro. Não, posso fazer só uma colocação, um minuto, claro. Só que senão depois pode passar um pouco esse ponto de vista. Eu super entendo o seu ponto de vista de verdade, Ana, e faço completamente coro ao que o Hugo falou. Mas acho que é importante também, tudo isso que você falou, inclusive, é o que está traduzido nesse documentário que a gente trouxe para contar um período assim do desafio que a gente teve para contar essa história. Um dos maiores deles foi conseguir a liberação das obras dos artistas modernistas. Sabe por quê? Porque eles compreendem que na obra que eles desenvolveram na época, a família, existia traços extremamente preconceituosos e estereotipados em relação à comunidade negra. A gente viu isso em relação ao quadro da Negra, da Tarsila do Amaral, que é extremamente importante se fazer essa discussão histórica no tempo que a gente está vivendo, só que a nossa ótica e a forma como a gente procurou trazer isso para o documentário é que é importante a gente refletir que isso reflete um pensamento cultural, social da época, mas que esses artistas, esses pensadores, essa elite cultural e intelectual, como você colocou, foi vanguardista e quebradora de paradigma no tempo que viveram também. E como a gente traz isso e une essas linguagens, une esses pensamentos dentro de um ambiente para compreender que todos esses pensadores estavam buscando um caminho melhor para o Brasil dentro da mediocridade estabelecida na época. Só que ainda assim carregavam nas suas expressões, na sua maneira de agir, um lugar completamente estereotipado para as pessoas negras e principalmente para as mulheres negras. E eu acho que o que a gente está falando aqui em 2022 é não permitir essa submissão da nossa história dentro de um país que é majoritariamente negro. Por mais que tenham todas essas mãos, eu acho que essa violência ela está muito, em 2021, muito nítida no senso e no que a gente vê dentro do que se construiu historicamente no país, né? Mas depois a gente pode falar um pouco
sobre isso, se você quiser também, porque eu adoraria trocar essas experiências com você, inclusive. Até porque eu também venho, poucas pessoas sabem, mas eu também venho do erudito e do popular. Estudei música erudita. Sou fascinado por ela e fico muito feliz depois se a gente puder trocar sobre isso também. Muito bom, chat. Acho que um elo de ligação e passar para o Pedro. Claro, não, eu só para botar um pouquinho não pimenta, mas botar um pouquinho de mais de sal nesse feijão, eu acho super importante, interessante esse coro aqui de vozes mais ou menos discordantes, porque eu acho que, como o Hugo disse, quer dizer, a gente tem aqui um concerto, né? Concerto com C, que pode ser um concerto com S, né? Um concerto enfim, de uma situação assim digamos, de polarização em que a gente está também dentro, né? Ou diante, digamos assim, da força com que emergem as demandas das pautas, né? Nas pautas identitárias, na pauta antirracista, etc. Agora, eu só diria, Ana Maria, assim, porque eu te ouço e entendo completamente o teu ponto de vista, quer dizer, você tem uma carreira maravilhosa, que é toda ela feita dessa mistura, digamos assim, e como você disse, você está sempre pelas bordas, né? Quer dizer, não é que você esteja num centro, você não é eurocêntrica de forma nenhuma. Se você fosse, você não estaria onde você está e não teria feito tudo o que você fez até hoje. Mas nessa ideia do desequilíbrio, pode ser até verdade, a gente está num momento em que emplacar um projeto totalmente erudito pode não ser exatamente o mais óbvio, digamos assim. Mas eu acho que esse momentâneo desequilíbrio, se ele existe, que aí é uma outra discussão, ele de alguma maneira é necessário, ele é ruidoso, mas ele é necessário e compensa um desequilíbrio anterior, quer dizer, porque décadas e décadas foram em que digamos, os projetos eruditos eram os que emplacavam, digamos assim, e você tinha menos posição possível, né, para essa emergência, porque eu acho que de alguma coisa que é feita pelos próprios sujeitos, digamos assim, não brancos, porque aí eu acho que tem uma coisa interessante que é um grau, né, de estetização que existe, ou se a gente quiser usar uma palavra pouco diplomática, de domesticação que existe na atividade modernista artística original em relação a essa origem brasileira, mestiça, a esse lugar do negro, um pouco isso que o Fiote estava dizendo em relação ao que fazer com as pinturas modernistas, o que fazer com o embaraço, né? Que de repente você vê aquilo é uma maravilha, mas aquilo é uma maravilha que só pode ser maravilhosa pensada num sistema que está muito perto do sistema escravista, né? Então, como é que você pode admirar aquilo, né? Eu acho que Mário tinha esse problema com Villa-Lobos, né? Até que ponto a questão da música, digamos assim, popular aparecia de uma forma orgânica, até que ponto ela era um pouco para turista ver, digamos assim. Ele nunca colocou exatamente nesses termos, mas ele tem as brigas dele lá, né, com relação a isso. Então, só fico pensando que, de fato, eu acho que tem um horizonte utópico aqui que a gente está, de alguma maneira, buscando, que eu acho que é muito legal, e está no diálogo que está sendo proposto, que é para buscar não necessariamente um equilíbrio, mas para buscar o que tem de saneamento, digamos assim, né, de sanador das nossas dores, que vem desse momento conflitivo, eu acho, desse momento de desequilíbrio, como você chama, porque é um país que se montou sobre um equilíbrio que pode ser chamado, nos termos contemporâneos, de branquitude, né? Quer dizer, o equilíbrio foi, secularmente, o equilíbrio de um lugar em que nós, brancos, digamos assim, né, nós, no caso de classe média, intelectualizada, etc., ocupamos um espaço que foi completamente intocado por muito tempo, né? Esse momento de desequilíbrio que a gente está vivendo, eu acho que ele é completamente saneador. Eu acho que depois desse mirífico grito de carnaval de 22, as coisas vão começar a se colocar num nível de equilíbrio que talvez seja superior e diferente. Mas eu queria voltar a uma questão essa conversa é para continuar, claro, né? Mal começa. Mas eu queria colocar uma coisa, porque o Hugo falou uma coisa bem interessante, acho que bem legal, sobre a questão da identidade nacional, né? Que eu acho que está em pauta aí. E é verdade que eu acho que a identidade nacional é uma arapuca, né, que os modernistas, de modo geral, armaram para si mesmos. Mário de Andrade é um que sofreu a vida inteira com essa questão, né, porque, inclusive,
sofre até hoje, porque até hoje tem gente que lê pouco Mário de Andrade, lê só o ensaio, por exemplo, sobre a música brasileira lá de 28 e diz que aquilo é Mário de Andrade, que ali tem uma ideia de identidade nacional, quando na verdade ele é muito dilacerado, muito cheio de perguntas. Eu acho que, Hugo, para a gente botar um pouco de aí sim pimenta nessa ideia da identidade nacional, né? Porque também assim a gente está num lugar aqui que é São Paulo, né? Tem uma São Paulo, enfim, uma modernistolatria, vamos dizer assim, que a gente tem que, acho eu, tomar muito cuidado para não reproduzir quando a gente pensa em discutir o modernismo a partir de São Paulo. Então, eu acho que o antídoto, eu diria, né, talvez para esse problema da identidade nacional, de você cerrar muito, né, e unificar muito de uma forma violenta aquilo que é plural, o antídoto seria pensar o modernismo cosmopolita, ou talvez resgatar o cosmopolitismo que está lá na origem do modernismo, né? Eu estou participando agora de um grupo grande de colegas da universidade, mas não só, de um projeto que se chama Minas Mundo, e a brincadeira é explorar o que tem nos artistas mineiros, né, que vão do Grupo Corpo, as tecedeiras do Vale do Jequitinhonha, ao slam das minas lá de BH, que passa por, enfim, por Guimarães Rosa, por Drummond, etc. E explorar o que tem de muito local, mas esse mistério que tem, que quando você mergulha completamente no local, nessa tradição dentro da tradição de que falava o Chapinha, né? Essa tradição que gira em torno dela, quer dizer, não vai ter samba enquanto não tiver a gente visitando e revisitando a tradição modernizada. Foi o que o Chapinha disse quase textualmente, né? Então, eu acho que a gente não vai fazer esse movimento, né, enquanto a gente não apostar num cosmopolitismo, na quebra, portanto, do nacionalismo. Então, talvez a grande festejo do modernismo não seja em 22, mas seja em 24, que é quando os modernistas foram lá para Minas Gerais, né, para cidades barrocas, descobrir o Brasil, né? Mas é uma conversa tremenda, importante. Mas, Pedro, no fundo, nós estamos falando a mesma coisa. Você, eu, o Fiote. Eu só me sinto na obrigação de explicar um pouco melhor a minha fala, o porquê que eu fiz uma espécie de análise do que aconteceu dentro da música de concerto e que hoje em dia já é uma fusão de muita coisa. Eu falo, já disse, que existe uma quebra, enfim, desse muro entre música erudita e popular. Na minha obra mesmo, eu misturo a música erudita com a música popular, com a música tradicional, com a música eletrônica, eletroacústica, porque, para mim, tudo isso faz um bolo só. Agora, é óbvio, eu entendo e estou de acordo que, no momento que nós estamos vivendo, essa coisa horrorosa que nós estamos vivendo, a gente, enfim, a semana de 22, ela tem que olhar para, digamos, politicamente mesmo, para o que está aí, e fazer algo que seja contra o que a gente está vivendo. Eu estou totalmente de acordo. Eu só lembro que eu venho da área erudita, entre aspas, eu ponho sempre isso muito entre aspas, e que eu estou aqui, digamos, no meio de outros que não vêm dessa área. Então, eu preciso deixar claro que eu estou de acordo com vocês, mas que eu acho que nada impede que exista uma fusão dessas ideias e dessas expressões. É isso que eu queria dizer. Sabe que ouvindo você falar, tem uma coisa que eu discutindo com a Tarcilinha e com a advogada que cuida, né, dos direitos do conteúdo da Tarsila do Amaral, e a gente discutindo exatamente sobre essa questão específica da modernismo na época. Ela estava tão encantada que a gente ia conseguir incluir as obras no documentário, que ela me falou assim: o nosso maior sonho é que as obras da Tarsila ganhem popularidade, que infelizmente a valorização que o Brasil dá para a cultura brasileira não foi possível acontecer. Então a gente fica restrito com as nossas obras a atender os anseios de uma elite cultural ainda mesmo em 2020. Então
mesmo o artista modernista, mesmo a história dos artistas modernistas, ele tem esse desejo muito grande de que o campo, principalmente das artes plásticas e do campo das artes de maneira geral, atinja a maioria da população brasileira pelo poder transgressor que a arte tem, né? Então eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de eu diria que é radicalizar como a cultura é vista no nosso país, para que todas essas expressões sejam reconhecidas e valorizadas pela potência que tem da transformação e da capacidade que ela tem de gerar sentimento de vida e de pertencimento na sociedade brasileira, sabe? Eu queria aproveitar isso que o Fiote falou, um pouco para trazer o Chapinha para a conversa, porque acho que o Pedro também citou uma questão do cosmopolita, né? E a gente acabou falando aqui da formação, indiretamente, da chamada formação do povo brasileiro, né? Já que Darcy Ribeiro constitui, de alguma maneira, isso é citado também no Amarelo como uma visão crítica sobre isso, né? De como a gente tem essa Constituição cancelada e mal contada em relação ao povo negro de origem africana e escravizado aqui no país. Depois, as correntes migratórias que acontecem e que trazem os europeus que estavam empobrecidos na Europa para uma colonização aqui em São Paulo. Neste período, tinha uma forte presença italiana, uma forte presença alemã, tinha forte presenças, inclusive depois no segundo ciclo também japonesa, tanto que a gente tem essa característica em São Paulo, uma mistura. E a gente tem um ciclo lá na frente, que não tem a ver com o período do modernismo, que é posterior, mas que influencia muito, que é o ciclo nordestino, né? A gente pode dizer que São Paulo é a maior cidade nordestina do país. Então, é curioso, porque a gente ouve o samba a partir de um nordestino como Chapinha, falando dessa mistura toda. Então, isso tem um aspecto que fala para o mundo, né? Está falando da sua aldeia e está falando para o mundo. Então, eu queria um pouco ouvir do Chapinha como é que ele está ouvindo essa conversa, como ele traz uma perspectiva para o samba nesse sentido. Aos 63 anos e 40, posso dizer 43 anos de militância no samba, eu estou tendo uma aula aqui, de militância no samba, na cultura, né? Uma aula, simplesmente uma aula. Com toda humildade, escutando e aprendendo pra caramba. Antes de mais nada, eu queria ressaltar aqui o modernismo essencial que está acontecendo nesse momento, muito necessário, que é exatamente o modernismo da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo, que eu que milito há tanto tempo, eu nunca tinha visto uma abertura para a gente estar discutindo, fazendo discussões como essa e como outras. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Cultura das últimas gestões para cá, que de fato a gente o diálogo tem sido outro e posso dizer que é um modernismo necessário que está acontecendo. E o Fiote falou a respeito da música francesa, acredito que foi a relação da música francesa com o poder público, que eles se dão muito bem, se entendem, e por isso os artistas lá são contemplados de fato. E eu gostaria de deixar aqui um desejo, né, de ver, por exemplo, as nossas escolas de samba. Por exemplo, o Hugo falou que nós vamos ter um grito de carnaval em 22 aí, já está programado. Eu gostaria muito de ver as nossas escolas de samba fazendo o que era feito até meados dos anos 80, que qualquer brasileiro quiser ouvir a história do Brasil, é só ouvir os sambas enredos até meados dos anos 80. Tanto a história do Brasil, quanto a história também de ancestralidade, de espiritualidade. Era outra coisa. Infelizmente, hoje, isso é uma crítica, claro, que eu estou fazendo, né? Infelizmente, hoje as escolas de samba migraram mais para uma coisa mais pirotécnica, mais para o capital, e esqueceram esse detalhe, né? Acredito eu que escola de samba, por si só, já tem que ser cultural, tem que mexer de fato com essa tradição, tem que botar essa tradição para frente, e não pode esquecer esse trabalho que vinha sendo feito até meados dos anos 80. Quanto sambista, eu vejo o modernismo que vem acontecendo no samba, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas acredito até que esse movimento começou muito em São Paulo em função das comunidades de samba, que é a inserção das mulheres nas rodas de samba,
a valorização das mulheres, porque até então, antes das comunidades de samba, não havia essa valorização das mulheres. E eu tenho muito orgulho de dizer que, quando a gente estava com 3, 4 meses de Samba da Vela, nós montamos também um projeto feminino no Samba da Vela, um Samba da Vela feminino, por exemplo, exatamente para inserir a mulher, para acabar para dar início ao final desse preconceito, né, dessa barreira enorme que a mulher sempre encontrou para exercer a sua musicalidade. No samba, por exemplo, a mulher só servia para cantar o refrão e para fazer o rango, e sim, para fazer as montagens, né, das rodas de samba, ou seja, para auxiliar os homens. Hoje, o movimento feminino em São Paulo, principalmente, está muito forte, estendido para o Brasil inteiro, para o Rio de Janeiro também, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa evolução. Enquanto sambista, eu tenho alguns sonhos quanto sambista. Um dos sonhos que eu tenho é que seja acabada essa nomenclatura no Brasil de MPB, MPB e samba, MPB e forró. Vai ter um show de tal lugar, vai ser MPB e forró, assim como MPB e samba, como se esses gêneros não fossem música popular brasileira. Eu fico, sabe, toda vez que eu escuto essa expressão, a minha gastrite ataca um pouco mais. Eu acredito que a gente fazendo uma junção de todos esses desejos, de todos esses anseios, eu acho que nós vamos, de fato, além de estar implantando o modernismo, ainda fazendo as coisas da forma mais correta possível, porque, como a gente já falou aqui, que a cultura é a salvação, né? A cultura é a maior ferramenta de formação para qualquer pessoa virar um cidadão ou uma cidadã, e a música tem, de fato, de ser reconhecida. Temos que falar com o Papa, com quem quer que seja, a música tem que ser o quinto elemento da natureza, porque não existe ninguém que viva sem música, pelo menos eu não tenho, aos 63 anos eu não tenho conhecimento de alguém vivo, né? Na hora de nascer, já nasce chorando, o choro é música, quando vai morrer o povo chora em volta do caixão, até o choro é música. Então, pelo amor de Deus, vamos instituir a música como o quinto elemento da natureza. Eu queria fazer uma última rodada e eu sinto que a gente tem um tempo muito breve, a gente explorou muito bem e, evidentemente, a conversa ela não se encerra aqui. Ela tem continuidade, até porque o ciclo tem outras vozes, a gente quer abrir espaço a todas e a todos, e gostaria, então, que vocês, cada um fizesse a sua consideração final, agradecendo muito a participação de vocês, como é importante a gente ter realmente provocações, visões críticas, apontamentos, para que a gente possa construir realmente desse grande caldeirão que está se fazendo aqui, perspectivas realmente transformadoras para a sociedade a partir dos pensamentos e da manifestação do setor cultural como um todo, que é necessário para mudar a história desse país nesse momento. Então, queria pedir, passar a palavra aí um por um, vou começar na ordem que a gente falou, Ana Maria, depois a gente já passa direto para o Fiote, Chapinha e encerra com o Pedro, tá bom? Hugo, muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelos meus colegas, estou muito honrada de estar no meio de vocês, enfim, e eu estou escrevendo nesse momento, eu acho que nós já falamos muito, e o que nós falamos é o começo do começo, não é? Mas, enfim, eu estou deixando aqui os meus contatos, que eu gostaria, estou aqui no chat, eu gostaria muito que essa conversa pudesse eventualmente ser continuada. Basicamente é isso, acho que nós estamos todos aí para colaborar e para poder fazer com que esse evento possa ser o mais representativo possível do nosso momento e enfim, desses desequilíbrios, como se falava, de que a cultura brasileira e os brasileiros em geral, estão sendo vítimas desde 1500. Também quero agradecer aí, Hugo, agradecer toda a disponibilidade de vocês, esse compromisso, na verdade, de fazer com que São Paulo recupere esse protagonismo
da cultura a nível nacional nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. Acho que realmente a Prefeitura de São Paulo vem fazendo isso no âmbito municipal já há 2 ou 3 anos, salvo engano. Eu acho que agora, não só nesse ano, que a gente ainda vai ter bastante desafiador para a cultura, mas principalmente no sol, que há de brilhar mais uma vez em 2022, nesse grande carnaval, que eu vou estar em todos, se tivesse 500 blocos, eu vou nos 500, só peço a Deus que meu fígado esteja bom, para mim poder estar em todos, e poder em todo o samba da vela que tiver, poder celebrar a vida mais do que nunca, e os encontros sair abraçando e beijando todo mundo, que é só disso agora que a gente está precisando mais do que nunca. Então, quero agradecer vocês por estar se antecipando, convidando toda a sociedade, toda a classe cultural para discutir esse caminho, encontrar um lugar comum para a gente não repetir erros do passado, que eu acho que isso é bastante importante, e construir um Brasil de esperança, um Brasil de amor, um Brasil plural, diverso, e que realmente acene para o futuro do que o mundo precisa, e não seja esse país que, infelizmente, atualmente, institucionalmente, está afadado a ser uma das nações mais atrasadas do século que a gente está vivendo, se isso não for revisto numa urgência muito grande que a gente está vendo. Para piorar, ainda vivemos uma era extremamente tecnológica, né? Então é como se a gente estivesse lá em 1822 e o mundo está em 2050. Entendeu? Cada dia é um retrocesso muito grande que a gente perde. Então, só agradecer por essa vanguarda, por essa resistência cultural também, e dizer que vai ser muito especial ver essa programação se montar e como ela vai inspirar a todos nós a ter mais fome e sede de vida. Que maravilha. Fiote, me passou aqui um filme pela cabeça agora. Uns anos atrás, eu fui convidado para fazer um lançamento de uma marca de roupa. Cheguei lá, encontrei o Emicida, ainda menino, né? Bem menino ainda. Não era o sucesso que, graças a Deus, virou. E ele fez o freestyle, eu fiz um partido alto, e a gente fez uma amizade. Eu convidei para ir ao Samba da Vela, e a partir daí o Emicida sempre visitou o Samba da Vela sempre que pôde. Uma honra estar com vocês, muita saudade de vocês. Hugo, muito obrigado pela parceria de tantos anos de luta pela cultura, pela melhoria da cultura aí, meu irmão. Gratidão de fato, de coração. E agradecer a toda a Secretaria de Cultura e vocês, a querida Ana, o Pedro, que estiveram nesse debate, nessa resenha, eu quero dizer assim, né? E só para encerrar, eu queria dizer o seguinte: eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols com o Neymar e Pelé. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor e qualquer pessoa em pleno direito diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar, e esse país vai chamar-se Brasil. Pô, sacanagem, Hugo, passar para mim depois do Chapinha, tem que terminar. Óbvio que o clímax era com essas quadrinhas maravilhosas, aí, com o Brasil no final. Mas, enfim, eu estou super feliz, agradeço muito ao pessoal da Secretaria, ao Hugo e a vocês. Eu aprendi muito, muito bom conversar, maior admiração por vocês três, assim, anterior a... Fiquei super feliz quando eu vi o nome de vocês, falei, uau, realmente, que honra. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que ficou para mim no ar, a gente usou relativamente pouco, acho que foi o Hugo só que falou, assim, mais decididamente de tropicalismo, né? A gente falou pouco, eu acho, e no fundo eu acho que essa vontade de mistura, essa vontade carnavalesca e meio dionisíaca é um pouco uma revisita que a gente tem que fazer, talvez, aos princípios mais profundos ali do tropicalismo, mas tem que ser um tropicalismo meio repaginado. Eu acho que tem que ser um tropicalismo muito feminilizado, muito negro, muito... Enfim, né? Eu acho que é um pouco aquela coisa de que o futuro vai ser feminista e antirracista ou não vai ser, né? Eu acho que a gente está nesse momento que está todo mundo
me parece muito unido com isso, né? Então, acho que é isso, tecnologia, Lindonéia, freestyle, partido alto, e bora lá, que 22 vem aí, né? Nossa, agradeço muito a participação de vocês, como é importante a gente poder abordar todos esses temas que vão apontar uma perspectiva diferente para a sociedade, de uma maneira geral, a sociedade brasileira, de que maneira a gente pode dar essa dimensão que não fica só restrita a um campo de apropriações e que fica restrita e fica pequena. Ela pode ser muito mais ampla quando ela tem o pertencimento. O pertencimento, eu acho que é a grande perspectiva que a gente pode colocar. Estabelecer o campo onde as vozes tenham seu verdadeiro lugar, onde elas se expressem, onde elas se manifestem, onde elas venham e aconteçam na sua interação sem elas serem abafadas e escondidas. Eu acho que é essa esperança, a perspectiva. Eu acho que tudo que veio de herança dentro de determinado contexto histórico, em todas as suas contradições que teve na semana de 22, a gente pode dar um salto e uma virada apontando realmente uma mudança histórica e significativa e que, sem dúvida, faz a gente se acabar no Carnaval, porque o Carnaval de 19 foi o pós-gripe espanhola. Eu acho que a gente pós-Covid, depois de 2 anos, a gente tem a possibilidade de dar mais do que um grito, uma grande explosão, e que possa ser uma explosão de liberdade e transformação. Muito obrigado a vocês. A caixa bater aqui já. Vamos em frente, solta o repique e vamos adiante. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.